Olá, eu sou Bernardo e vou ser o seu professor de História. A nossa aula de hoje vai falar sobre a segunda Revolução Industrial, ou segunda fase da Revolução Industrial, que foi um momento de consolidação desse novo modo de produção e que teve impactos profundos na maneira como a sociedade se organizou a partir de então. Eu convido você a prestar atenção nesse nosso primeiro slide. Vejam o que eu coloquei no primeiro slide. Principais características. Expansão para outros países, além da Grã-Bretanha, como Bélgica, França, Alemanha, Itália, Rússia, Japão. Ampliação dos pilares da produção da primeira fase da Revolução Industrial, como o aço, o petróleo e a eletricidade. Você pode ver também que eu coloquei uma imagem aí ao lado, que é uma imagem do filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, em que existe uma engrenagem e que Charles Chaplin, representando um operário, se encontra absorvido pelo processo industrial. Ele está aí sem conseguir ter independência, meio que alienado nesse contexto da produção industrial. Então, vamos prestar atenção aqui nesse foco. Vamos. Vê, para entender a segunda fase da Revolução Industrial, nós temos que comparar com coisas que existiam na primeira Revolução, na primeira fase, que vai lá de 1760 até a primeira metade do século XIX. Na primeira fase da Revolução Industrial, o foco de surgimento e de expansão da produção industrial foi a Grã-Bretanha. Veja, tudo girava em torno do universo britânico. Os inventores eram escoceses, galeses ou até mesmo ingleses. As primeiras cidades, como Manchester, Birmingham, Liverpool, eram cidades britânicas. Então, a primeira fase da Revolução Industrial se consolidou na Inglaterra. Com a segunda fase, o que houve? Houve um boom de expansão da industrialização. Ela sai da Inglaterra e vai para a Europa continental. Chega na Bélgica, França, Alemanha, Itália, chega até a Rússia. Sim, cidades da Rússia como São Petersburgo, como Kiev, tornaram-se industrializadas, como Moscou. E atravessa os continentes. A industrialização chega no Japão. O Japão que precocemente se industrializou. E atravessa o Oceano Atlântico e vai para os Estados Unidos. Na segunda fase da Revolução Industrial, nós podemos incluir os Estados Unidos como um desses países beneficiados pela industrialização. Outra mudança importante tem a ver com o que eu chamei de pilar da produção. Veja, na primeira fase da Revolução Industrial, você tinha como o princípio da produção o carvão. Carvão mineral era o combustível. Era o carvão mineral que fazia que movia as máquinas a vapor, e era da energia a vapor que surgia o movimento, que surgia a produção industrial. Havia também uma importância muito dada naquela época à produção têxtil. As primeiras grandes indústrias eram têxteis. Eram os cotonifícios, que produziam tecidos, que produziam coisas ligadas à agricultura e à pecuária também. Se serviam de matéria-prima vindas da agricultura e da pecuária. Então, com a segunda fase da Revolução Industrial, houve uma virada de mesa. Houve uma mudança. Que mudança? Entra o petróleo e a eletricidade como motores das máquinas, né? E surge uma nova matéria-prima. Uma matéria-prima até para as próprias máquinas, que é o aço. A Alemanha, inclusive, se destacando como uma grande produtora de aço. A siderurgia se consolida na segunda fase da Revolução Industrial. Então eu quero que você agora preste atenção de novo a esse nosso próximo slide. Aqui eu trago o seguinte: novas formas de produção. Produção em massa, otimização dos processos, desenvolvimento da teoria taylorista, modo de produção fordista e toyotismo. E ao lado tem uma imagem de uma linha de produção, de uma fábrica da Ford, de Henry Ford, onde estão sendo fabricados modelos do Ford T. No Brasil era chamado de Ford Bigode. Foi o primeiro grande sucesso de produção
automobilística no Brasil e no mundo, né? Então vamos prestar atenção aqui, que eu vou explicar melhor, tentar contextualizar melhor esses tópicos que eu coloquei no slide. Primeiro, uma mudança clara na produção foi a produção em massa. Não se produzia mais em pequena quantidade. Não era uma quantidade que desse para ser absorvida pelo mercado interno de um único país. A produção aumentou muito. Com o aumento da produção e diminuição do preço, aumentou o consumo. Mas como foi que se deu esse aumento na produção e, ao mesmo tempo, também diminuição do preço? É o que entra em ação aí, nesse contexto, a otimização das formas de produzir. E essa otimização dos processos, que eu acho que é um tópico que é muito debatido, muito discutido nas faculdades aí de administração, né, de engenharia de produção, essa otimização dos processos de produção, ela tem no seu precursor, pelo menos nos tempos modernos, um homem chamado Taylor, Francis Taylor, um norte-americano que lançou as bases desse aquecimento produtivo. A base do pensamento de Taylor era o seguinte: eu preciso organizar a produção de tal maneira que eu evite o desperdício, principalmente o desperdício de tempo, porque aquela frase emoldurada como um princípio do capitalismo, de que tempo é dinheiro, ela flui das ideias de Taylor. Então, Taylor desenvolveu um contexto teórico, um arcabouço, uma estrutura teórica em que era preciso controlar os trabalhadores, controlar os movimentos deles, para evitar que eles desperdiçassem tempo com outras coisas e otimizassem esses movimentos para que, com o tempo ganho, se produzisse mais. E se produzindo mais, obtendo, portanto, mais lucros. Digamos que Taylor lançou a teoria que foi colocada em prática em pequenas empresas, ou até empresas de médio porte nos Estados Unidos. Mas quem, de fato, pegou essas ideias e a transformou, dando um processo de acréscimo muito grande nelas, foi o empreendedor norte-americano Henry Ford. Daí o nome do método ser Fordismo. Eu queria só deixar um parêntese aqui sobre Ford, né? Ele que é endeusado pelos defensores aí do capitalismo liberal e tem seus méritos, sim, como grande empreendedor, como homem de visão econômica, mas a gente não pode esquecer o lado político dele, né? Ford era um conhecido antissemita, alguém que tinha muito preconceito contra os judeus, que patrocinou, inclusive, ações antissemitas nos Estados Unidos do início do século XX. E um racista e misógino, que é de grande estofo, quer dizer, um homem que tinha horror a negros. Então, racista, misógino, quer dizer, mais do que machista, e também antissemita. Mas para além disso, desse pequeno parênteses que eu abri, vamos analisar agora o método fordista, que foi muito eficiente. A ideia de Ford era pegar os princípios de Taylor e colocar em prática, acrescentando a ideia da esteira de produção, da esteira produtiva, da esteira que se move. Ele colocou uma esteira de movimento no meio da fábrica, deixou os trabalhadores praticamente parados e passou a treinar esses trabalhadores para que executassem movimentos relativamente simples e que exigiam pouco aprofundamento. Com isso ele ganhou tempo, com isso ele ganhou velocidade na produção e com isso ele ganhou um aumento produtivo. Graças a esse aumento produtivo e outras ações dele, ele pôde realizar o grande sonho que ele tinha, que era tornar o automóvel um produto mais barato. Ele conseguiu produzir automóveis com um preço mais acessível, principalmente à classe média norte-americana, e transformou, com a ajuda dos meios de comunicação, o amor aos automóveis, a paixão pelos automóveis, numa coisa que faz parte do espírito da cultura norte-americana. Esse é o princípio do Taylorismo. Já do Fordismo. Já o Toyotismo, eu coloquei ele aqui não por uma questão cronológica, porque ele se localiza cronologicamente depois do Fordismo, no momento até de início da terceira fase da Revolução Industrial. Mas eu coloquei para a gente fazer uma comparação com a ideia de Ford. Qual foi a grande inovação que os japoneses fizeram? Após a Segunda Guerra Mundial, eles perceberam que não poderiam competir
com o mercado consumidor norte-americano. Que as fábricas de Ford, elas davam certo e que o Fordismo deu certo porque ele produzia em grande quantidade, porque o mercado consumidor norte-americano era muito grande. Então, o que foi que os diretores e presidentes da Toyota resolveram fazer? Eles resolveram aprender coisas que podiam ser modificadas nesse projeto para adaptá-los ao princípio japonês. E entre essas coisas estavam dois aspectos bem interessantes. Primeiro, a eliminação do desperdício. Os japoneses ficaram muito atentos a evitar o desperdício de matéria-prima, de energia, de eletricidade. Eles pensaram, se eu conseguir eliminar o desperdício, eu vou ter mais margem de lucro. Outra coisa que eles cuidaram bastante foi com o controle de qualidade. Já que nós não podemos fazer produtos em tão grande escala quanto os norte-americanos, vamos fazê-los com uma qualidade muito melhor. Então, esses são aspectos que eu quis trazer aí, frutos da segunda fase da Revolução Industrial e que transformaram o modo de produzir. Então, vamos dar um foco agora nesse nosso próximo slide. Observe, aqui eu coloco surgimento dos conglomerados econômicos. Eu falo de holdings, trusts e cartéis. Ao lado você vê uma ilustração clássica, né? Essa eu acho que é a mais comum no material didático de história, né? Como se fosse um espaço do parlamento britânico, onde os deputados estão sentados em suas bancas, e por trás deles estão grandes, gigantes, gordos, robustos, fortes, né? Que são os conglomerados, que são as grandes corporações financeiras, industriais do século XIX. Então, vamos prestar atenção aqui que eu vou tentar explicar o que são essas coisas e como elas se encaixam com a segunda fase da Revolução Industrial. E, de certa forma, se encaixam até com a nossa realidade hoje. Não é? Veja, o que vem a ser um cartel? Veja, o cartel é fruto, sim, da segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? O que foi que aconteceu com a segunda fase da Revolução Industrial? A produção aumentou muito. Então, os mercados nacionais não eram mais suficientes para absorver aquela produção. Então, o que foi que os empresários começaram a sentir necessidade? De conquistar outros espaços, de avançar em outros países e de minimamente garantir o seu espaço. A competição se tornou muito mais agressiva. Então, muitos empresários resolveram fazer o quê? Combinações secretas. Cartel é crime. Pela lei brasileira e pela lei de muitos países. É crime. O cartel acontece quando empresas, 5 ou 6 ou 8 empresas, quase todas as empresas de um ramo específico, se juntam secretamente para combinar preços, para combinar condições de produção, né? Fazendo com que se acabe um dos princípios do capitalismo liberal, que é a lei da oferta e da procura, que é a tão falada mão invisível do mercado regulando os preços. Então o cartel é uma espécie de violência ao consumidor. Os cartéis começaram a surgir na Europa, na segunda metade do século XIX, como uma forma dessas empresas meio que garantirem seu mercado em meio a uma competição extremamente selvagem. Os holdings, eles se caracterizavam da seguinte forma. Eram quando uma empresa que era muito poderosa, muito forte economicamente, ela começava a comprar ações de outras empresas também importantes, mas que não tinham a mesma proporção dela. E chegava a comprar até a maioria das ações dessas empresas, tendo o controle delas também. Era como se tivesse uma grande empresa no centro e outras empresas em torno delas, que apesar de serem empresas diferentes, estavam atendendo aos interesses da empresa maior. Você percebe como também a lei da oferta e da procura foi pulverizada? Já que uma empresa maior controla as ações de outras, não há concorrência. É deslegitimado o direito do consumidor a ter qualidade e preço baixo. E os trusts se caracterizavam quando as empresas se fundiam, quando elas eram incorporadas umas nas outras, quando empresas diferentes do mesmo ramo se unificavam e formavam uma mega empresa que passava inclusive a controlar todo o mercado. Isso é tão sério aqui no Brasil que existem leis que verificam, existem
grupos dentro do Estado, estruturas dentro do Estado, que analisam fusões de empresas para saber se elas podem acontecer ou não, para ver se elas violam ou não as regras da liberdade que o capitalismo liberal defende. Então, isso ficando claro, eu quero avançar para esse nosso próximo slide. Observe, aqui eu listo as principais inovações tecnológicas ocorridas no período da segunda fase da Revolução Industrial. Vocês têm aí o aço, que eu já havia citado como inovação, o surgimento da energia elétrica também, que eu já havia citado, o surgimento da lâmpada incandescente, que veio a trazer um avanço e uma maior otimização do tempo, né? O trabalho noturno ficou ainda melhor com o surgimento da lâmpada incandescente, criando os famosos 3 turnos ininterruptos nas empresas, a ampliação das ferrovias. As ferrovias elas já existiam desde o século XVIII, mas elas ganharam um acréscimo muito grande a partir do século XIX, principalmente nos países que estavam se industrializando. Inclusive no Brasil, quando chegam as primeiras estradas de ferro, nesse período aí do século XIX. Ainda no âmbito dos meios de locomoção, de transporte, nós temos o surgimento do automóvel, como eu falei, primeiro inicialmente na Alemanha e nos Estados Unidos, como grandes produtores. E também o surgimento do avião. Né? Existe aquela eterna disputa entre os brasileiros, com Santos Dumont, e os norte-americanos, né? Sobre o surgimento do avião. Mas de fato é que ele surge nesse período da segunda fase da Revolução Industrial, entra inclusive na Primeira Guerra Mundial de maneira bem tímida, mas se consolida como arma na Segunda Guerra Mundial. Nos meios de comunicação, nós temos o surgimento do telégrafo, do telefone, do cinema e da televisão. Esse avanço dos meios de comunicação foi o que mais modificou culturalmente o imaginário e o jeito das pessoas se entenderem e entenderem o mundo. As distâncias diminuíram assustadoramente. Houve uma compressão das distâncias, né? Graças à comunicação que era feita por telégrafo ou por telefone. E com o surgimento e a divulgação da televisão e do cinema, surge o poder, a força da mídia como propaganda, né? O capitalismo necessita de consumo, ele estimula esse consumo através dos meios de comunicação, criando um ideal de vida, um modo de vida pautado no consumo, na aquisição de bens. Isso é tão sério que ainda hoje a gente diz que a pessoa está bem de vida quando ela consegue ter bens materiais, né? A gente fala, fulano está muito bem de vida. Aí você vai olhar, como é que ele está bem de vida? O que é que ele tem? Ele pode estar depressivo, pode estar com problemas no casamento, né? Mas se ele tiver com um carrão importado, com casa na praia, ele está bem de vida. Então isso é fruto dessa propaganda, dessa construção de um ideal modo de vida, onde o símbolo disso é o modo de vida norte-americano, né? Que concretizou esse ideal. Então, além disso, também no slide eu trago o avanço da química, com o surgimento dos produtos plásticos, por exemplo, e dos produtos derivados do petróleo. Isso é muito importante para o capitalismo, porque proporcionou embalagens melhores e mais duradouras e mais fáceis de manuseio para muitos produtos. Quer dizer, o consumo aumentou muito mais. Só você imaginar com a quantidade de plástico que tem em sua casa, né? Que entra em sua casa durante um mês. E também avanços da medicina muito importantes, como os antibióticos, como as vacinas e como técnicas de cirurgia que acabaram trazendo muito progresso nesse aspecto. Então, pessoal, eu quero avançar para o nosso próximo slide, que vai mostrar o outro lado de tudo isso, né? Preste atenção nesse slide aí. Eu tenho abordado até agora, o aspecto liberal de toda essa mudança da segunda fase da Revolução Industrial. Tenho falado dos grandes industriais, dos grandes conglomerados de indústria, mas é óbvio que essas mudanças causaram repercussão do outro lado da sociedade, porque o avanço do capitalismo ele se deu mediante a exploração de um numeroso exército de pessoas. Eu sei que tem alguns que vão discordar dessa minha análise, mas os dados históricos, demográficos e sociais estão aí para ver. Não é? Não se trata de ideologia nesse momento. É uma percepção quase que científica. O crescimento das indústrias,
no século XVIII, no século XIX, representou um empobrecimento e um enfraquecimento das condições de vida de milhões e milhões de pessoas nas grandes cidades europeias. Então isso provocou reação nas pessoas. A primeira dessas reações foi o surgimento de ideias anticapitalistas. Nós destacamos duas ideias anticapitalistas muito fortes naquela época. Veja, eu não estou aqui falando mais do socialismo utópico, de Fourier, de Owen, de pessoas que queriam uma reforma individual. Não, estou falando de socialismo revolucionário. Nesse caso aqui você tem o anarquismo. Observe na imagem que eu coloquei 4 imagens de 4 dos principais teóricos anarquistas. Você tem Pierre-Joseph Proudhon, anarquista francês, a pessoa que forjou aquela frase famosa, curta e famosa, propriedade é roubo. Mikhail Bakunin, um anarquista russo, que apesar de ser de origem aristocrata, também se colocou como anticapitalista. Pierre Kropotkin, também anarquista russo, um grande teórico do anarquismo. E Enrico Malatesta, que é o representante de uma escola anarquista italiana, que foi a escola que mais influenciou o anarquismo brasileiro. Porque quando milhares de trabalhadores italianos começaram a vir para o Brasil no século XIX, veio com eles também o ideal anarquista. Então vamos prestar atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora, pessoal. Veja, primeiro, é preciso entender o que significa anarquismo. Existe uma falácia que é muito usada contra o anarquismo. É aquela falácia etimológica. É aquela falácia em que você tenta explicar o que significa uma coisa somente utilizando o significado da palavra. Claro que a busca de significado das palavras ajuda, mas não esclarece tudo. Por exemplo, no significado da palavra a quer dizer não. Arquia quer dizer governo. Seria sem governo. Uma coisa desgovernada. Teoricamente, uma coisa bagunçada. A palavra anarquista, ela virou sinônimo disso, no senso comum. Eu repito, no senso comum. As pessoas que não têm a oportunidade de se aprofundar mais, de estudar mais o movimento anarquista. Os anarquistas não eram, de modo algum, defensores de baderna ou confusão. Eles defendiam apenas que o grande culpado pelos problemas da sociedade era a existência do Estado. E eles entendiam que o Estado era intrinsecamente ligado ao capitalismo. Eles entendiam, se existe Estado é porque existe capitalismo. O capitalismo não vive sem o Estado e o Estado não vive sem o capitalismo. Por Estado, eu estou querendo dizer o quê? A estrutura que governa um país. Os ministérios, formas de governo, estruturas políticas. O anarquista achava que toda vez que o Estado surge, ele atrapalha o desenvolvimento natural dos seres humanos. Os anarquistas também não eram seguidores totalmente de Rousseau. Eles não achavam que o ser humano era bom, por natureza. Eles achavam que o ser humano, por natureza, deixados livremente, eram capazes de se organizar, superando as dificuldades e alcançando um contexto melhor de mérito e de progressividade. Então, vamos avançar aqui agora para o nosso outro movimento anticapitalista muito importante. Nós temos aqui o fortalecimento das ideias anticapitalistas representadas pelo socialismo científico. E aqui nós temos a imagem dos 2 pilares do socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels. Marx e Engels escrevem, você pode agora focar na minha atenção aqui. Vê, Marx e Engels, eles foram os criadores do socialismo científico. Foram eles que criaram toda a estrutura científica para criticar o capitalismo e propor uma alternativa. E a base de ideias dele vinha da situação da classe operária durante a segunda fase da Revolução Industrial. Foi analisando a maneira como as indústrias exploravam os trabalhadores que surgiu a análise de Marx através do livro O Capital, onde ele demonstra as estruturas que mantinham essas pessoas presas a uma situação de pobreza. Então, além de criticar o capitalismo, Marx e Engels também fizeram a proposição de uma nova sociedade, a sociedade socialista. Ideias essas que inspiraram movimentos como a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, que apesar de ter ideais tão utópicos e geralmente de igualdade,
acabaram gerando também outros movimentos muito caracterizados por violência, por ditaduras, por repressão de manifestações populares também. Então nós, como historiadores, não devemos nos posicionar ideologicamente, mas devemos esclarecer o contexto em que as coisas surgem. E eu não poderia deixar de falar da segunda fase da Revolução Industrial sem pautar esse outro lado. Se o liberalismo econômico flui na segunda fase da Revolução Industrial, flui também sua oposição ao socialismo científico e ao anarquismo. Eu espero que você tenha aproveitado e quero que você continue aí, firme na luta, para aprender cada vez mais de história.